Olá, estamos iniciando mais um círculo de oração da Primeira Igreja Batista no Andaraí, dando continuidade a uma série de mensagens sobre o tema Uma Vida Poderosa de Oração. Como podemos desenvolver uma vida poderosa de oração? Essa é a terceira mensagem. Eu gostaria que você me acompanhasse mais uma vez, refletindo sobre esse importante assunto que é a oração. E eu quero me valer desses slides para que possa nos ajudar a compreender melhor esse momento de reflexão da palavra de Deus. Uma vida poderosa de oração. Olhem que imagem bonita, imagem que comunica para nós um momento sagrado, um momento que nós separamos, um momento que nós paramos com as nossas múltiplas atividades, um momento que a nossa agenda tem um espaço que é reservado para eu entrar no meu quarto e na intimidade com o meu Pai, falar com Ele e ouvi-lo também. Não é? Essa imagem é muito marcante. E eu quero refletir com você a partir desse versículo, que é o versículo que a gente sempre traz aqui no início de cada uma dessas mensagens, que é a base deste livro. O livro escrito por Gregory Friesel, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, do qual eu tenho tirado muitas lições e procurado colocar nas minhas mensagens para você. Esse versículo ele é a base de todo o livro, de toda a série de mensagens. Olha o que diz esse versículo. João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, tá bem? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Observe que coisa importante. É necessário, então, duas condições. Nós estarmos em Cristo e as palavras de Cristo estarem em nós. É, pois, a base de uma vida poderosa de oração, este relacionamento com o Senhor, estar nele, estar vivendo, né, de acordo com a palavra dele, que deve dominar o nosso coração. Estar testemunhando dele. Ter passado por uma experiência pessoal com Ele. Estar em Cristo é viver Cristo, é representar Cristo. Então, as pessoas que estão em Cristo, e essas pessoas cujos corações, né, lá dentro deles, está a santa palavra de Deus, essas pessoas têm o seu caráter transformado e elas passam a ser verdadeiros representantes de Cristo, guiados por esta palavra. Por isso que quando essas pessoas oram, é exatamente o que o Senhor gostaria que elas orassem. Por isso que tudo que elas pedem, tudo, sem exceção, será feito. Palavra do Senhor Jesus. Então essa vida poderosa de oração não é da noite para o dia. Isso exige um desenvolvimento, exige cuidados, exige reflexão, exige disciplina. Vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre isso? Bem, eu gostaria de recordar a primeira mensagem, onde nós vimos alguns pontos importantes. Para que você tenha uma vida poderosa de oração, você precisa desenvolver um relacionamento. O Senhor, o nosso Pai, não pode ser um estranho que você bate na porta dele, um vizinho que você bate na porta dele quando você está precisando de alguma coisa. Não. Você precisa desenvolver um relacionamento com ele, estar nele. Outra coisa que nós vimos na primeira mensagem é que esse relacionamento é um relacionamento que exige intimidade. Você fecha a porta do quarto e tem um momento de intimidade, quando o seu coração se derrama com todos os seus segredos, com todas as suas dores, com todos os seus questionamentos. E Deus vai e fala com você nessa intimidade por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. Intimidade. E, finalmente, nós vimos na primeira mensagem
que uma vida poderosa de oração, além de desenvolver um relacionamento e ter intimidade com Deus, é uma vida submissa, naturalmente submissa à vontade do Senhor, como o ramo que precisa estar ligado no caule para poder dar frutos. Esse ramo depende do caule. É de lá que vêm seus nutrientes e a seiva. Submissão, dependência total do Senhor. A segunda mensagem, nós vimos outros 3 pontos importantes. Uma vida poderosa de oração é uma vida que realiza obras maiores até do que o Senhor. Ele mesmo disse: vocês farão obras até maiores do que eu fiz, mas para exaltar o meu Pai. Então, uma vida poderosa de oração é uma vida que abençoa o reino de Deus para exaltar o Pai, exaltar Deus e não a si próprio. Uma vida com humildade que exalta o Senhor. Essa vida poderosa de oração é uma vida que anda pelo caminho da santidade. Porque se não tiver santidade, os pecados impedem a nossa comunhão com Deus. Santidade é fundamental na vida do intercessor, daquele que tem uma vida poderosa de oração. E, por fim, essa vida poderosa de oração, ela é uma vida imprescindível para que o reino de Deus possa, então, realizar maravilhas, que é o avivamento, de ver vidas se convertendo, vendo o caráter sendo transformado, famílias sendo abençoadas. E esse avivamento inicia num grupo pequeno de pessoas que começam a orar, levar a sério a oração, ficando na brecha, vidas poderosas de oração. Pequeno grupo. E ali na brecha, Deus vai realizar a obra. A começar da igreja, do bairro, da cidade e até num país, numa nação. Nós temos visto isso na história. Avivamento é uma das consequências de quem vive uma vida poderosa de oração. Hoje eu quero conversar com vocês, nessa terceira mensagem, sobre esse versículo que está aí, Mateus 6,6. O que diz esse versículo? Olhe bem, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. E ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,6. Então, esse versículo me passa a necessidade de você ter um compromisso com o Senhor, diário, de estar numa intimidade com Ele, onde ali ninguém vai te perturbar, você desliga o seu celular, manda avisar para ninguém naquela hora te incomodar, você reserva um tempo, pode ser o melhor tempo do dia para você, que você veja que você está em melhores condições, para você valorizar a pessoa a quem você ama, você tem que valorizar esse tempo, tem que ser um tempo significativo, não pode ser uma coisa corrida, senão você não está valorizando a pessoa com quem você está se encontrando, está mantendo o relacionamento. Você tem que ter um tempo considerável para poder abrir o seu coração e ouvi-lo. Nesse livro, o autor sugere em torno de 30 minutos para começar. Você deixa o seu coração livre. Ali você louva, você adora, ali você pede, você vai à palavra e também ouve o Senhor falando com você. São momentos preciosos no seu quarto. Não é? Então, você precisa ter isso como um compromisso absoluto, um compromisso inadiável, um compromisso fundamental. Né? Por isso que eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Para você ter uma vida poderosa de oração, você tem que ter um compromisso absoluto com o Senhor, ou seja, inegociável. O meu momento a sós com Deus, no meu quarto com Deus, eu não negocio, porque Ele é a pessoa mais importante na minha vida. Ok? E quando você tem esse compromisso absoluto com Deus, olha o que vai acontecer. Olhe bem. A oração poderosa, ou seja, uma vida poderosa de oração, não é? É fundamental no combate espiritual. Nós temos um adversário que está ao nosso redor procurando nos destruir. E o texto de Efésios 6:12 e o 18
diz assim, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto na mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, ou seja, por todos os irmãos, por todos os crentes. O texto é claro quando ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as trevas, contra forças espirituais do mal, que ele chama aí de autoridades, poderes, dominadores. São entidades malignas, demônios. A nossa luta é no campo espiritual, nas regiões celestiais. E essa luta só poderá ser ganha com oração. Orem no Espírito. Dirigida pelo Espírito de Deus, deixe o Senhor dirigir a sua oração. Por isso que eu quero que você grave a primeira consequência. Se você verdadeiramente tiver um compromisso absoluto e inegociável com Deus, de desenvolver uma vida poderosa de oração, de ter aquele momento para falar com Ele durante o seu dia, sabe o que vai acontecer? Você vence Satanás. Você vence Satanás. Quem se dedica à oração é um vitorioso. A oração é fundamental no combate contra as trevas espirituais. E ainda sobre esse ponto, eu quero destacar o seguinte: uma vida de oração tem autoridade para destruir as fortalezas do inimigo. E essas fortalezas, normalmente, são colocadas na nossa mente, com ideologias, com pensamentos mundanos. E nós começamos a achar normal coisas que a palavra de Deus diz que é pecado. Aqui na mente, as fortalezas de Satanás. E nós precisamos orar. Uma vida de oração tem autoridade para destruir essas argumentações falsas e mundanas. E o texto que eu gostaria de ler com você sobre isso é este de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Presta atenção. Não é uma faca, um revólver, um rifle. As armas com as quais lutamos, essa luta espiritual, não são humanas. Nós não lutamos contra pessoas, contra a carne. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Então, a nossa luta é fazer com que as pessoas entendam que as suas mentes precisam estar submetidas à vontade de Cristo. Destruir todas as fortalezas da mente através da oração. Essas são as nossas armas. A nossa arma é a oração e a palavra de Deus. É com ela que nós vamos vencer e ter autoridade para destruir as fortalezas do inimigo. O segundo ponto, eu queria destacar com você, é o seguinte: a nossa carne sempre resiste ao desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Sabe que nós somos carnais, pecadores, crentes, mas carnais e pecadores. Até o dia da nossa morte, nós vamos levar isso conosco, essa contaminação do pecado sobre a nossa natureza humana. E o texto que eu gostaria de ler com você é este de Mateus 26, 40 a 41, quando Jesus diz o quê? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus mesmo disse. Por isso que uma vida poderosa de oração, ela nos concede o quê? Que nós tenhamos vitória sobre a carne.
Uma vida poderosa de oração vence a carne. É uma luta constante. A nossa carne está sempre resistindo. Parece que você não consegue, durante o dia, arranjar um tempo para ficar a sós com o seu Deus, numa intimidade, investido no seu relacionamento. Tem sempre algo para atrapalhar. Ou é o cansaço, ou é um compromisso, ou é o nosso desejo de se distrair, de ver outras coisas. Temos que vigiar. Temos que vigiar. Jesus disse, vigiem e orem. Presta atenção no que é importante na vida, porque a nossa carne é fraca. O outro ponto é que nossa carne sempre resiste ao desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Sempre vai resistir. Sempre vai resistir. E você vai levar isso até o dia da sua morte. Por isso eu quero ler esse texto que está em Romanos 7, 18 e 19, que o apóstolo Paulo assim diz. Sei que nada de bom habita em mim. Olha, Paulo reconhecendo com humildade a sua fraqueza. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem uma natureza carnal terrível. Por que eu e você não temos? Por que alguns se acham mais santos que o apóstolo Paulo? Queria entender isso. E ele continua, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A gente quer fazer tanta coisa. Planeja. Vou tirar esse tempo para me dedicar ao Senhor, para ler a palavra, para orar. E quando vê, passou e você não fez? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Vocês estão vendo, queridos? Qual é a nossa luta contra a carne? Por isso que precisamos orar constantemente, pedir, Senhor, nos socorra. Nos ajude, Senhor, nessa luta. Nos ajude, Senhor, nessa luta. A pessoa que desenvolve uma vida poderosa de oração, ela vence a carne. O próximo ponto, que é o terceiro. O sistema do mundo valoriza a capacidade humana e não glorifica a Deus. O sistema mundano é assim. É toda a glória para o homem, para a ciência, para a descoberta, a vaidade, o poder, a riqueza. O sistema do mundo valoriza a capacidade humana e não glorifica a Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Eu quero ler para você esse texto de Juízes 7:2, que diz assim, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Esta é uma das características do Senhor. O Senhor ele tem muita preocupação conosco, porque nós somos, por natureza, vaidosos, e ele precisa deixar bem clara a assinatura dele, e é na fraqueza que ele se faz forte. Um exército grande, sob o comando de Gideão, ia ganhar os israelitas, iam vencer os midianitas, com certeza, porque Deus estava com eles. Mas esse exército enorme ia dizer também, nosso exército era muito grande, era muito bom. Então o Senhor fez Midian ir retirando e mandando embora as pessoas. Os soldados foram embora e ficou com um grupo pequeno. E ali está os 300 de Midian, diante do exército poderoso. E Deus deu a vitória, para que ele mostre qual é a assinatura do milagre. É dele. É dele. Uma vida poderosa de oração contraria o sistema mundano. É a lógica mundana. É na fraqueza que Deus se faz forte. E a glória é para o Senhor e não para o homem. Por isso que uma vida poderosa de oração vence o mundo. O sistema mundo só pode ser vencido. E você só pode se permanecer humilde, dependente, sendo um instrumento de Deus, se você desenvolver uma vida de oração. A consciência de nossa dependência de Deus é a chave para termos uma vida poderosa de oração. Saia da sua vaidade, da sua soberba. Reconheça que você depende do Senhor, que você não é nada, você é pó.
e Deus quer te usar como instrumento dele, você tem que ter essa consciência. Em 2 Coríntios 12, 9, nós encontramos: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Paulo estava muito chateado, muito triste, que ele estava com um problema na sua saúde, que era considerado um espinho na carne, que estava retirando um pouco das suas capacidades humanas. Uma enfermidade que o impedia de realizar certas coisas. Mas Deus diz para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós devemos nos gloriar nas nossas limitações. Nós somos frágeis mesmo. Dizer: Senhor, eu não quero aparecer, mas que o seu nome apareça. De tal maneira que as pessoas digam: como é que essa pessoa conseguiu realizar essa obra? Quem era essa pessoa? E é exatamente por isso, porque não foi ela que realizou a obra, foi Deus por meio dela. O sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. Uma vida poderosa de oração vence o mundo. Por isso, queridos, que eu quero encerrar recapitulando com você os 3 pontos desta mensagem. Baseado nesse compromisso absoluto, inegociável com Deus. Inegociável. Inegociável. Uma vida poderosa de oração vence Satanás. Uma vida poderosa de oração vence a carne. Uma vida poderosa de oração vence o mundo. Não negocie esse momento a sós com Deus. Faça hoje um compromisso absoluto com o Senhor. Diga: eu quero entrar no meu quarto, fechar a porta, ter um momento a sós com Deus. Eu quero falar com Ele, ouvir dele, relacionamento, intimidade. Ele vai transformar a minha vida. Eu vou ter uma vida mais santa diante dele, mais dependente. E você vai desenvolver uma vida poderosa de oração. Que Deus te abençoe, que você possa ter refletido e que você desenvolva e tome essa decisão. Eu quero desenvolver. Senhor, me ajude a desenvolver uma vida poderosa de oração. Comece reservando um tempo no seu dia e não negocie isso. Faça disso um compromisso absoluto para ir para o teu quarto, ter intimidade com Deus. Deus te abençoe muito. Fique na graça do Senhor. Que na próxima semana, se Deus assim o desejar e permitir, possamos estar juntos refletindo um pouquinho mais sobre oração. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Um abraço.